E o Corinthians, primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores, pode dispensar uma de suas principais joias das categorias de base. Eu me refiro a Pedro Morelli, atacante de só 15 anos de idade, que acaba de conseguir cidadania italiana e foi artilheiro do pré-paulistão sub-17, vestindo a camisa alvinegra. E essa história de dispensa é mais uma informação exclusiva do canal do Nicola. Já havia contado para vocês nessa quinta-feira que, apesar do anúncio do acordo entre Palmeiras e Corinthians em relação ao Pedro Morelli, há um problema importante. Os times fizeram esse acerto, descartando ou desconsiderando o fato de que a família do Pedro Morelli tem 50% dos direitos econômicos. Vamos voltar no tempo para que você entenda essa história na ordem cronológica. Pedro Morelli era um atleta do Corinthians lá na base, acabou se mudando para o Palmeiras e na temporada passada foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians. A irritação do pessoal no Palmeiras foi gigante, levando o Corinthians a ser desconsiderado de um grupo de movimento de clubes formadores, um verdadeiro caos. Nos últimos dias, ainda que Damiani, o representante da base do Corinthians, e João Paulo Sampaio, representante da base do Palmeiras, não se falem, os clubes conseguiram um acerto. O Corinthians ficou de pagar ao Palmeiras R$1 milhão pela compra de 50% dos direitos econômicos, deixando outros 50% para o Palmeiras. O acordo entre os clubes ainda previa a possibilidade de o Corinthians adquirir mais 20% por outros R$2 milhões. Só que o acordo entre os clubes esqueceu de um fato importante. Quando o Pedro Morelli voltou para o Corinthians, o Timão passou a ser dono de 50% e a família do Pedro Morelli de outros 50%. E o Pedro Morelli e sua família foram esquecidos nesse acordo entre Palmeiras e Corinthians. Nesse momento, o Corinthians chegou a cogitar devolver o Pedro Morelli para o Palmeiras não aceitou. O atleta ganha R$15 mil por mês, valor considerado muito alto para alguém da posição dele e de sua idade na base do Palmeiras. O Verdão também pegou birra do atleta. E agora, sem esse acordo, os clubes não sabem o que fazer. Não está descartada a possibilidade de o Corinthians dispensar o Pedro Morelli. E aí, para desespero do garoto, ele não poderia, de acordo com esse manifesto dos clubes, atuar em qualquer time brasileiro que faça parte do movimento de clubes formadores. A definição deve acontecer nos próximos dias. Só para completar, registrar que o Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores, mesmo sem ter entrado em campo nessa quinta-feira. É que Platense e Peñarol empataram na Argentina. Dessa maneira, a nova classificação do grupo tem o Corinthians com 10 pontos, Platense com 7, Santa Fé e Peñarol com 2. Como restam apenas 2 partidas, Santa Fé e Peñarol não podem ultrapassar o Timão, que é o primeiro brasileiro nas oitavas. Corinthians que ainda pega na reta final da Libertadores, nessa fase de grupos, o Peñarol fora de casa e o Platense como mandante. Saideira sobre o Corinthians, o Timão sofreu um transfer ban por dívida com o Midland da Dinamarca. Operação de compra do Charles de R$6 milhões, não foi paga. Essa decisão da FIFA foi divulgada no dia 31 de março e se não fizer o pagamento em 45 dias, o Corinthians vai sofrer o transfer ban. Corinthians que ainda busca outros R$42 milhões para resolver suas pendências com o Tadjeres por Rodrigo Garro. Reunião decisiva por Memphis Depay. Vamos lá. O Corinthians tem uma reunião agendada com o Memphis na próxima semana. Porque o Corinthians quer saber qual o valor que o Memphis deseja ganhar no Corinthians para renovar o seu contrato. Hoje o Memphis ganha R$6 milhões no Corinthians com as regalias. Não é 6 milhões, não é com as bonificações. As bonificações é outra história, que fez o Corinthians dever a ele e ter uma dívida com ele agora de R$45 milhões. As bonificações são gols, assistências, enfim, participação em gols, títulos, né? Isso gerou para o Corinthians uma dívida de 45 milhões. As regalias que faz o Memphis ganhar R$6 milhões são hotel, Rosenwood, né, pago, carro, segurança, alimentação, chefe de cozinha. Tem mais alguma coisa que eu posso ter esquecido? Eu conversei com uma fonte super importante hoje do Corinthians, ela me disse: Samir, se ele abrir mão das regalias, o contrato ainda fica inviável, porque eu achei que ficaria R$4 milhões o contrato do Memphis, mas me falaram hoje que fica R$4.800.000 se ele abrir mão das regalias. Fica valendo ainda a informação que eu já trouxe na semana passada. Eu perguntei para uma fonte hoje, eu fiz a seguinte pergunta: eu posso cravar que o Corinthians não vai colocar um centavo no salário do Memphis na renovação, se renovar? E as fontes me disseram: pode cravar, o Corinthians não vai dar um centavo sequer do bolso dele para o Memphis renovar com o Corinthians.
O Corinthians vai renovar com o Memphis somente se encontrar parceiros. Isso não é novidade, mas é bom a gente lembrar. Vamos lá também, seguindo aqui para a gente falar mais sobre o assunto. Nessa reunião que vai ocorrer agora, o Corinthians quer saber do Memphis Depay quanto que ele vai reduzir, quanto que ele aceita baixar do seu salário atual para jogar no Corinthians e assinar um contrato de mais 1 ano e meio. Tá? O Memphis quer 2 anos, o Corinthians quer 1 ano e meio, porque o Corinthians trabalha com o calendário brasileiro e não com o calendário holandês ou europeu. O Corinthians quer que o contrato passe a valer no meio do ano, 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2027. O Memphis quer até a metade, né, de 28, que é a janela da Europa. Né? Mas a questão não é nem essa. Essa daí acho que eles chegam a um denominador comum muito fácil. A questão é, o Corinthians quer ouvir do Memphis, o Memphis não baixou o salário dele, o Memphis falou de forma informal no CT Joaquim Grava, para algumas pessoas lá, você imagina quem, que ele está disposto a baixar. Não, a gente tiver que baixar, a gente baixa aí. Mas assim, foi muito informal. No Parque São Jorge, os dirigentes mais espertos, eles querem que tudo seja colocado no papel. Por quê? O Corinthians é como se o Corinthians estivesse colocando o Memphis na parede nessa reunião que vai ter na próxima semana. O Corinthians quer ouvir do Memphis o seguinte: você reduz quanto? Hoje eu ganho 6, abro mão das regalias, 4.800, vai, abro mão mais de 800. Estou dando exemplo, tá? Que é até o que uma fonte minha acredita que possa chegar. 4, beleza, 4. Tá, então o Corinthians vai falar o seguinte, ó, coloca tudo aqui no papel, né, e encaminha isso pra gente. O Corinthians quer que o Memphis envie, faça por escrito, de forma, né, de maneira formal, esse desejo dele em baixar o seu salário. Por que o Corinthians quer que o Memphis coloque no papel se ele realmente aceita reduzir o salário? Porque o Corinthians quer pegar a proposta do Memphis e levar para os possíveis, né, parceiros que vão pagar o salário dele. Hoje existe um interessado, mas esse interessado não sabe o valor. Teve um que falou, eu pago metade. Mas não falou, mas ele não sabe quanto é a metade. Ele não sabe se é 1 milhão, se são 2, se são 3. E por que o Corinthians quer que o Memphis também coloque no papel? Primeiro para levar aos... Então tinha gente falando que tinha reunião. Não vai ter reunião nenhuma com nenhum interessado no Memphis amanhã. Não, primeiro o Corinthians agora quer resolver com o Memphis. Depois os parceiros. Além de ter o valor para levar para os parceiros, que o Corinthians está com dificuldade de negociar com os parceiros. Porque tem parceiro que fala, quanto é? O Corinthians não sabe. O Corinthians fala, eu acho que é isso. Deram essa questão dos 4 milhões para um parceiro. Eu acho que pode chegar nisso. Mas esse acho não faz sentido. Nós estamos falando de um clube profissional, de pessoas profissionais, um clube grande, as coisas têm que ser colocadas no papel. É isso que o Corinthians quer. E por que uma mais ainda que o Corinthians quer colocar no papel? No início do ano, o Memphis Depay fez uma promessa ao Corinthians que ele deixaria o Hotel Rosenwood para ajudar o Corinthians nas finanças mensais para que o salário dele ficasse mais barato. E ele passaria a morar numa casa, porque ele queria morar numa casa. O Corinthians trouxe para o Memphis a melhor casa de Alphaville. Ele não quis, Alphaville ele acha longe. Tá certo, direito dele. O Memphis falou que gostaria de morar ali nos Jardins, morar na zona sul de São Paulo. O Corinthians procurou e achou uma casa nos Jardins. E levou para o Memphis. O Memphis simplesmente cozinhou o Corinthians e nunca disse sim nem não, e não saiu do hotel até hoje. Uma fonte do Corinthians me disse o seguinte, Samir, como eu vou confiar nessa conversa de que ele vai baixar o salário conversando com o Paz ou conversando com algum jogador lá? O Corinthians não pode ser assim, confiar numa conversa de jogador. Pô, vamos ver, eu aceito baixar. Eu garanto para vocês que não chegou ao Parque São Jorge nenhum valor que o Memphis aceitou reduzir para renovar com o Corinthians. Nenhum valor. Ele aceita reduzir, que ele acenou em reduzir, sim. E chegou ao Osmar. Chegou até diretamente para o Osmar. Mas não chegou ao presidente Osmar Stabile e os seus pares lá no Parque São Jorge quanto que ele quer reduzir. Então o Corinthians quer ouvir dele. Só que ele está fugindo. Ele só fala, não, eu vou baixar. Beleza, eu aceito baixar. A gente conversa. Vocês entenderam como é que tá a história? Vamos baixar, a gente conversa. Só que agora o Corinthians chega. Semana que vem, nós queremos o valor. Porque senão o Corinthians também não vai. E o Corinthians tem um bom argumento, né? Até para não entrar em rota de colisão com o Memphis, o Corinthians tem um ótimo argumento. Qual é o ótimo argumento do Corinthians? O Corinthians vai dizer ao Memphis o seguinte: a gente precisa do valor para passar para os parceiros. E é verdade, para os interessados. Tem um interessado. Só que o interessado não sabe o valor. Entendeu? Eu estou interessado num AP de frente a uma praia maravilhosa. Eu estou interessado. Pô, Samir, mas é 1 milhão. 1 milhão não, né? 1 milhão você não compra nunca um AP de frente a uma praia. São não sei quantos milhões, aí já não dá. Você entendeu? Eu não posso cravar que o Memphis vai renovar para vocês, se ainda não tem algo adiantado. Não é porque um dirigente ou um profissional do Corinthians vaza uma informação ou fala alguma coisa que isso realmente é o que vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado. O que eu estou passando para vocês é o seguinte, é a verdade. Cara, reunião na semana que vem, né? A não ser que o Memphis fuja dessa reunião e o Corinthians quer saber o valor. Sabendo o valor, o Corinthians vai apresentar os parceiros. Não dá para saber se o Memphis... Ele confessou com uma pessoa hoje que estava a fim de jogar uns minutinhos contra o São Paulo. Cara, é assim que funciona, velho. Ele falou, não tô a fim de jogar uns minutinhos contra o São Paulo. Cara,
nós estamos refém do Memphis. Então, assim, a participação do Memphis no domingo é se ele quer ou não. Entendeu? Se ele considerar que ele tem um. Se ele considerar que é um risco, o Abel Ferreira falou na entrevista essa semana, né, do Palmeiras, né? Falou, olha o nosso calendário. Tem jogador que está com medo de se lesionar e perder a Copa. O Abel falou. Eu avisei que ia acontecer. Então nós estamos refém de um jogador caríssimo. E quando a gente fala que tudo isso tem que ser colocado no lápis, a gente é tratado como anti ainda. Não tá muito bem, né? Depois, né, vem desses problemas aí das expulsões, o rendimento dele caiu, desde aquela proposta do Milan. Como está sendo a avaliação interna aí da diretoria? E a gente pode falar sobre o Memphis também, né? A previsão atualizada, e a gente vai atualizando a cada dia a previsão de retorno aí do Memphis. Sobre o André, tá suspenso, não joga domingo e até, não vou dizer, vou ser leviano aqui dizer que é um reforço, mas que há uma preocupação grande da comissão técnica, sobretudo, sobre essa queda de rendimento do André. Tá? Eu escutei até de uma pessoa, de uma fonte, que o campo fala, que na verdade o entendimento do Diniz é que o campo fala, e o campo tem falado que o André não tem jogado bem, mas que existe ali uma cautela em relação ao André, principalmente porque na visão da comissão técnica, da diretoria, mas sobretudo da comissão técnica, o André é o jogador que tem o maior potencial técnico, de entrega técnica nesse elenco do Corinthians, mais que Bidon, mais que outros jogadores à disposição. Então existe uma cautela de como lidar com a situação do André nesse momento de baixa, entendendo que ele é um menino, mas que assim, é o Corinthians, tá? É o Corinthians e quem tiver melhor tem que jogar. Então, ainda que tenha o cuidado por um lado, o próprio André, isso já é transmitido para o próprio André, que ele precisa performar, e ele precisa jogar. E se ele não jogar, ele não vai ter vaga cativa. E aí, por fora, tem o Alan, que é um jogador que o Diniz gosta muito. Contra o São Paulo, ele não está à disposição, tomou o terceiro cartão amarelo, talvez isso até, pensando no Alan individualmente, seja bom, porque ele não vai ter a principal sombra dele à disposição, então o Corinthians não tem nem André nem Alan para esse clássico no fim de semana, mas o André é um jogador que o Diniz gosta muito, e ele em todo momento que o Diniz tiver a oportunidade de encaixar o Alan no time, ele vai encaixar. A ida do Ranieri para a lateral direita teve a ver também para dar mais espaço para o Alan no meio campo, fazer a saída de 3. O Diniz gosta muito do Alan, mas entende o potencial que o André tem. Mas há uma preocupação muito grande com a má fase do André. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.